Toda startup com um time CLT precisa definir regras de como os trabalhos vão ser realizados, bem como esclarecer para os empregados quais são os seus direitos e também as suas obrigações. Tudo isso pode ser feito através de políticas internas e que nós vamos explicar neste vídeo. Olá pessoal, meu nome é Felipe e neste mês de outubro nós vamos fazer um especial sobre normas trabalhistas. Então se você gosta desse tema, fique ligado no nosso canal e não se esqueça de se inscrever. Primeiramente, é importante explicar o que é uma política ou um regimento interno. Política interna ou um regimento interno são regras estipuladas para os empregados de uma determinada startup, onde será descrito quais são os direitos e obrigações dos empregados, bem como quais são as normas para um bom prosseguimento dos trabalhos. É possível definir várias regras desde que não infringam normas trabalhistas e também não coloquem o empregado em uma posição degradante. Vamos destacar aqui algumas políticas importantes que a sua startup precisa ter. A primeira política é a política de jornada e controle de jornada. Em um contrato de trabalho bem definido, a jornada de trabalho dos funcionários estarão descritos no documento. Porém, existem muitas variáveis que podem implicar em aumento da jornada no dia a dia da startup. É possível haver faltas, atrasos e até mesmo horas extras. No caso dos atrasos, a CLT define que a variação de jornada de até 10 minutos diários não podem ser contabilizados para falta ou até mesmo ser considerado para horas extras. E falando em horas extraordinárias, a startup pode definir nessa política quais serão os procedimentos para que o funcionário possa realizar uma hora extra. Por exemplo, é possível definir que os colaboradores só podem realizar horas extras se eles comunicarem diretamente para o seu supervisor ou gerente direto e desde que fundamentem a necessidade da realização das horas extraordinárias. Com essa definição, é possível impedir a realização de horas extras de forma desenfreada ou até mesmo sem sentido pelos colaboradores. E uma alternativa para o pagamento ou não das horas extras é a definição de um banco de horas. O banco de horas é uma inovação trazida pela SLT que define a compensação das horas extras ao invés do pagamento. Com um banco de horas, as startups podem conceder folgas para os seus empregados de acordo com a sua quantidade de horas extras ou até mesmo permitir que os colaboradores cheguem mais tarde no trabalho ou saiam mais cedo das suas funções. Entretanto, é muito importante destacar que esse tipo de acordo não pode estar somente inserido nas políticas internas. É necessário realizar um documento específico, um acordo individual, para que os empregados possam assinar e concordar com o banco de horas. E outro detalhe importante é que a compensação do banco de horas deve ocorrer no prazo máximo de 6 meses, quando definidos em um acordo coletivo de trabalho, ou de até 1 ano, se for previsto na convenção coletiva de trabalho da categoria. Então, resumindo, essa política deve definir a jornada de todos os colaboradores, como elas devem ser realizadas, se a startup vai aceitar ou não a realização de horas extras e quais são as regras para isso, bem como definir se será instituído ou não um banco de horas aí para os colaboradores. E se o colaborador não cumprir com tais regras, é possível até aplicar penalidades. Fique até o final do vídeo que eu vou te contar como. Sobre as faltas, existem faltas legais, ou seja, que estão previstas na CLT e que o empregado pode se afastar das suas funções por necessidades médicas ou por algum tipo de situação prevista ali na própria legislação trabalhista. Nestes casos, o empregado é obrigado a entregar para a startup algum tipo de documento que comprove aquela situação. Se for uma doença, um laudo médico ou um atestado. Se for um comparecimento a algum tipo de processo judicial, para cumprir algum tipo de compromisso com o Exército, ele deve fornecer algum tipo de documento para que essas startups possam estar cientes daquela situação. E claro, a apresentação de documento falso, além de ser crime, também é passível de demissão por justa causa, como nós vamos ver mais adiante. Além disso, as faltas que não tiverem motivo justo ou previsto na CLT podem ser descontadas dos colaboradores. Então é importante ter isso bem definido nas políticas para que os empregados saibam o prazo de entrega de documentos para comprovação de uma falta, para que ela seja abonada, ou até mesmo que tenham ciência de que a falta ou os atrasos podem ser descontados das suas verbas salariais, justamente por não estar previsto ali na CLT. Uma segunda política é o uso de equipamentos próprios ou o uso de equipamentos da própria startup. Tem se tornado cada vez mais frequente que as startups permitam que os seus funcionários utilizem os seus próprios equipamentos para realizar suas atividades.
É uma prática totalmente permitida da CLT, não há qualquer vedação legal quanto a isso. Porém, a startup deve se atentar que existe um risco ao permitir que isso ocorra. Então, nessa política, a startup pode definir que o empregado não pode utilizar o equipamento ou as informações para outras finalidades, que não seja aquela definida no contrato de trabalho, que ele tem que utilizar uma internet segura, que ele não pode armazenar dados de forma indevida ou compartilhar com terceiros. Tudo isso para evitar que o computador ou dispositivo ali utilizado pelo empregado se torne algum tipo de armazenamento indevido de dados ou de informações confidenciais da própria startup. Além disso, dentro dessa política, é até possível definir que a startup colha o equipamento a algum tipo de perícia, desde que isso seja razoável. Não é possível a startup solicitar o equipamento e ficar com o equipamento de forma indefinida. Mas pequenas avaliações, pequenas perícias podem ser feitas pela startup, desde que seja acordado em uma política, como estamos explicando agora, ou em um documento específico. Então é muito importante que a startup tenha esse documento para algum tipo de imprevisto ou algum tipo de violação ou até mesmo vazamento de dados pessoais internamente. Um outro objetivo da política também é definir o uso de equipamento da própria startup. Então, ao conceder um notebook ou um celular para um empregado, a startup pode definir que aquele equipamento só pode ser utilizado para fins da função confiada para o colaborador. Isso quer dizer que o empregado não pode logar em contas pessoais, entrar em e-mail pessoal, enviar qualquer tipo de mensagem utilizando esse equipamento. Isso tudo pode ser definido nessa política. É muito importante para eventuais penalidades que podem ser aplicadas para os empregados caso eles descumpram as políticas ou eventuais documentos estabelecidos. E um outro ponto importante, e que também é interessante estar presente na política, é que todo equipamento fornecido para o empregado deve ser zelado. Ou seja, ele não pode utilizar o equipamento de forma devida ou até mesmo manusear ou guardar em locais que possam danificar esse equipamento. A CLT ela prevê que eventuais danos causados pelos empregados podem ser passíveis de descontos nas suas verbas salariais. Entretanto, tal possibilidade tem que estar prevista no contrato de trabalho ou então em políticas internas. Então, é muito importante ter esse documento, até mesmo para uma forma de atribuir responsabilidade para os colaboradores nesse tipo de situação. Fique aqui, que já vou dar uma dica essencial de uma política importante para a boa gestão dos seus colaboradores. Além das políticas que citamos anteriormente, também é importante definir o que nós chamamos de regimento interno, como, por exemplo, a aplicação de penalidades. As penalidades são ações disciplinares que são aplicadas pelas startups em desfavor dos seus colaboradores por algum tipo de situação que não é permitida pela CLT ou por outras legislações ou que não possam ser aceitas pela própria startup. Este é um tema muito debatido ainda no justiça do trabalho e é importante que a startup tenha um certo cuidado ao aplicar medidas disciplinares. Os empregados, ao descumprirem as políticas internas, podem sofrer penalidades de diversas formas. Eles podem sofrer advertências verbais, escritas, suspensão e, por último, e mais grave, a demissão por justa causa. Porém, o que nós vemos na justiça do trabalho é que as penalidades precisam ser escalonadas. Ou seja, um empregado que falta um dia não pode ser demitido por justa causa de forma imediata. Ele precisa sofrer uma penalidade mais leve, uma advertência verbal. Se ocorrer o fato novamente, uma advertência escrita e assim, uma advertência verbal e, por último, uma demissão por justa causa. A ideia é que a demissão por justa causa seja aplicada somente no caso daquela situação ou daquelas penalidades, se tornarem impossíveis de serem superadas por um bom curso ali do contrato de trabalho. E além disso, é muito importante que a startup tenha um procedimento interno próprio para poder guardar informações dessas faltas, documentar todo o ocorrido para uma comprovação futura em um tipo de processo ou reclamação trabalhista. Isso porque o empregado demitido por justa causa pode requerer a reversão da demissão e também o recebimento de todas as verbas trabalhistas que ele deixou de receber por causa da modalidade de demissão. Então é importante, além de demonstrar para os empregados que existe penalidade, que a startup pode aplicar penalidade para os seus empregados, que os próprios gestores tenham procedimentos internos para guardar tais informações para futura comprovação. Outra regra importante é sobre a conduta. O regimento interno pode descrever como os empregados devem se portar durante a realização dos trabalhos, como, por exemplo, não uso de celular durante a jornada de trabalho para fins pessoais e não urgentes,
a utilização de uniformes ou a utilização de roupas adequadas para o ambiente de trabalho. Tudo isso são condutas que a startup pode solicitar que os seus empregados cumpram no dia a dia. Mas aqui é um ponto importante. A conduta deve ser flexível, ou seja, é importante permitir que os colaboradores, em situações de urgências ou emergências, utilizem um telefone celular, se ausentem por momentos pequenos, 1 ou 2 horas, para resolver algum tipo de problema de última hora ou urgente, e também que isso tenha algum tipo de supervisão por algum profissional superior. Isso porque situações excepcionais podem ocorrer a qualquer momento. Então o regimento interno, neste ponto, precisa ser flexível para evitar qualquer tipo de conduta arbitrária. Um exemplo muito comum que já aconteceu no passado é a inflexibilidade no uso de banheiros, por exemplo. Então é importante que a startup não defina regras no sentido de impedir algum tipo de dano físico ou até mesmo na imagem moral dos seus empregados. É importante lembrar que esse tipo de regimento deve refletir a realidade da sua startup e as regras devem fazer sentido para os seus empregados. Então, não é interessante você definir regras que não sejam aplicáveis ou que muitas vezes não sejam possíveis ser cumpridas pelos seus colaboradores. Por isso é muito importante analisar com um profissional, com um especialista, quais regras fazem sentido serem aplicadas para a sua startup para evitar, por exemplo, algum tipo de regra hostil ou que até mesmo não seja permitida pela própria CLT. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever e curtir, bem como vamos deixar um link na descrição para que você possa falar com um dos nossos especialistas. Até mais!